Você está no seu consultório e chega a Dona Maria, 88 anos, com um diagnóstico recente de um câncer de cólon. Quais são as coisas que você vai observar em Dona Maria? O que você tem que avaliar na sua consulta? É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse podcast. Olá pessoal, muito bem-vindos. Hoje a gente tem um podcast arretado de bom. A gente vai falar sobre oncogeriatria e como que é a abordagem do geriatra nos pacientes com diagnóstico recente de câncer deve ser. E para isso, a gente está aqui com um convidado. Uma mesa repleta, né? Repleta, a gente Daniel. trouxe aqui uma seleção de craques para falar sobre esse tema que eu estava achando que você já ia começar dizendo que é o mais importante de todos. Tá estranho. Deveria ser o tema mais importante de todos que a gente já falou aqui. Porque, olha, o envelhecimento é um dos principais fatores de risco para câncer. E a gente falar sobre oncogeriatria é falar sobre o cuidado do dia a dia do paciente do nosso consultório, né, Daniel? O cuidado que, olha, vou puxar totalmente aqui a sardinha para o lado da geriatria. A gente sabe hoje, e a gente sabe isso baseado em evidências científicas, que o cuidado, né, diferenciado ao idoso, o olhar do geriatra, o olhar do profissional dedicado ao cuidado ao idoso, ele pode mudar desfechos no paciente idoso que tem câncer. E para falar sobre como fazer um cuidado global ao idoso que tem um diagnóstico de uma doença oncológica, a gente trouxe aqui dois craques, dois feras, dois amigos, dois geriatras tops que têm uma vasta experiência em oncogeriatria. Trouxe aqui nossa grande amiga Maria Magalhães, que faz parte do Paliclass, da família Gericlass, fundadora do Paliclass, e também lá cheio de projetos com a gente, né? Também no Gericlass, um bocado de coisa. E Mary é uma das campeãs de presença dos nossos podcasts. Eu acho que tá a terceira ou quarta vez aqui. Eu acho que é a quinta já. Olha por aí, quinta. Mary é sócia do podcast aqui, né? Em resumo. E agora, dessa vez, Mary está aqui porque Mary coordena, ela é geriatra, e coordena um dos ambulatórios importantíssimos aqui da residência de geriatria, que é um ambulatório de oncogeriatria, um ambulatório da oncologia junto com a geriatria, essa interseção, e Mary é a geriatra, a preceptora geriatra desse ambulatório. Ela vai trazer muitas coisas aqui, muitos cases ali, muitas dicas do dia a dia de quem vivencia a oncogeriatria. Muito Mary, bom, bem-vinda. Gente. Obrigada de novo por estar aqui presente. É sempre um prazer estar aqui, né? Que é a minha casa também, me sinto em casa. E para falar de um tema que a gente ama, né? Eu e o Silvio, a gente super fã desse tema. Há 10 anos já que eu faço a coordenação do ambulatório de oncogeriatria, desde 2015. A gente inaugurou a residência de geriatria e o ambulatório junto. Na época, uma iniciativa da residência de geriatria e de oncologia para expandir esse conhecimento aqui em Recife. 10 anos já se passaram. Já. Eu rodei nesse ambulatório. Rafa foi meu residente. Eu rodei nesse ambulatório. Voando 10 anos do ambulatório de Os residentes às vezes não gostam porque acaba muito tarde. Eu não vou comentar. Eu não vou fazer 8 horas da noite. Tá tudo certo. Antes da novela, antes do Jornal da Globo. Eu vou evitar, vamos apresentar o outro convidado. Deve ter sido um serviço pioneiros, né? E estou aqui com Lucílio Melo, que também é um geriatra top demais, aqui de Recife. Lucílio tem passagem de residência de geriatria em São Paulo, né? Foi da Unifesp, fez a Escola Paulista. E Lucílio coordenou, ou ainda coordena, o ambulatório. Eu coordenei, eu fundei. Fundou e coordenou o ambulatório de oncogeriatria aqui de um grande hospital, aqui de Recife, o Real Hospital Português. E é autor de um livro muito bom, recomendo para vocês. Que Maria também tem um capítulo aí. Cuidados paliativos em geriatria e gerontologia. Aqui, ó, filma aqui. Esse é o meu, hein? Produção, esse é de Rafa. Não é para sorteio. Ninguém vai levar esse não, que é o meu. Lucílio Vamos conseguir um para sorteio, né? Lucílio é editor-chefe desse livro. Lucílio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Prazer demais ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Os craques são vocês, né? Vem aqui tentar ajudar. De forma alguma. A gente está aqui para aprender e perguntar muito, né, Rafa? Eu fiz uma lista de perguntas aqui, vocês estão lascados. Vamos lá. Primeiro, por que, pessoal, importante a gente ter selecionado esse tema aqui para o podcast, né? Qual a importância da gente estar discutindo oncogeriatria, né, Mary?
Como o Rafa falou há pouco, né, um principal fator de risco para câncer é o próprio envelhecimento. Então, a gente sabe que as neoplasias, elas tendem a ser mais frequentes nos idosos, né? E, além disso, quem mais morre de câncer também é o idoso, né? Então, tanto é mais prevalente como é mais letal, né? Então, todo geriatra tem que conhecer um pouco de oncogeriatria. E é importante que as pessoas entendam que não é assim, conhecer detalhes dos tratamentos oncológicos. Não é isso, né? Um oncogeriatra não é um oncologista disfarçado de geriatra. De jeito nenhum. A gente só tem um olhar... a gente só tem um olhar diferenciado para esse idoso, considerando algumas nuances que a gente vai falar um pouco mais aqui à frente. Então não tem que saber dose de cisplatina, calcular a dose do... Não, né? Não, tá. Estou fechando meu caderninho aqui. O Rafa já veio para anotar. Nem perguntem a gente que a gente não vai saber, né? Bom, e Lucilo, a gente sabe também que, além do que Mary disse, né, que cada vez mais o oncologista está se deparando com pacientes idosos que têm doença neoplásica e o geriatra, como a gente sabe que a idade avançada é um grande fator de risco para o desenvolvimento de câncer, o geriatra se depara com idosos que têm câncer. Mas a gente sabe também, uma premissa básica, a gente não se cansa de falar isso aqui, é que tomar decisões baseado em idade cronológica, apenas tão somente usando a variável idade cronológica, é um grande erro. Exato. E na oncogeriatria isso é absurdamente verdadeiro. A gente tomar a decisão de fazer ou não fazer uma quimioterapia, fazer ou não fazer um tratamento de cirurgia oncológica no idoso, tomando como base apenas a idade cronológica, a gente está muito fadado ao erro, né? Exato. A gente tem que entender o paciente que a gente está diante da gente, né? Então, a gente não quer nem supertratar pacientes que são muito frágeis, nem subtratar aqueles pacientes que são robustos, que são candidatos a uma terapia oncológica muitas vezes plena, né? Igual a de um jovem, né? Então, a oncogeriatria existe para a gente tentar colocar a lupa naquele idoso, né? A gente, como Maria falou, epidemiologicamente a gente sabe que os oncologistas estão tratando cada vez mais idosos. Eu costumo brincar dizendo que o oncologista tem que fazer quase uma residência de geriatria, porque a população deles... Todo mundo vai ter que fazer geriatria algum dia, viu? Por isso que o Gericlass existe. É uma boa, verdade. Então, o perfil do oncologista, ele consegue, hoje em dia, selecionar o tratamento baseado precisamente, né, em cada hallmark do câncer. Então, ele age... um tratamento cada vez mais específico, mas ele está diante agora de uma população que é muito heterogênea. Então, como é que ele vai usar esses tratamentos que cada vez são mais assertivos numa população que é tão heterogênea, né? Vai funcionar, vai trazer mais benefícios? Você falou numa palavra aí muito importante quando se fala de oncogeriatria, né? Que é a heterogeneidade. Né? Por quê? Envelhecer, cada um envelhece de uma forma, né? A população idosa é muito heterogênea. Então, a gente pode se deparar com um idoso de 78 anos, muito robusto, que pode se beneficiar de um tratamento, e outro de 78 anos, muito frágil, que se você fizer a mesma dose de quimioterápico, vai causar uma toxicidade importante. E aí, é extremamente importante a gente ter esse olhar, né? E para isso a gente lança mão de algumas ferramentas. É certo que muitas vezes a gente tem avaliação subjetiva, você olha, aquele paciente não está tão legal, mas para que a gente consiga objetivar esse cuidado, existem várias escalas que certamente quando chega esse paciente no consultório da oncogeriatria, né, com esse olhar voltado para a oncogeriatria, serão aplicadas. Na prática de vocês, eu não quero saber o que tem no meio do mundo não, que eu sei que é umas 300, mas assim, na prática de vocês, o que é que está ali na gaveta que você puxa para olhar? Qual é o aplicativo no site que você olha para preencher o negócio? Ou não tem isso? Vai do olhômetro mesmo? Eu acho que a avaliação oncogeriátrica tem 3 pontos, né? A avaliação geriátrica normal, que é a avaliação geriátrica ampla, que é o que a gente faz. A arma mais poderosa. Que é a mais poderosa. Eu digo que é um procedimento médico, viu? Vou aplicar uma AGA aqui. E era para ser, né? A gente era tem... para ser, inclusive, custeado. Custeado, exatamente. Mas isso já está, inclusive, no rol da ANS. Exato. E a AGA já está inclusa no rol da ANS. Então, é a AGA, a avaliação objetiva de toxicidade relacionada ao tratamento, seja ele qual for, quimioterapia, cirurgia. Como é essa avaliação objetiva? Essa avaliação objetiva vai depender do tratamento, né? Então, a ferramenta mais conhecida para isso é a avaliação de toxicidade relacionada à quimioterapia. Aí, como você falou, a gente tem 1000 ferramentas já estudadas. A mais conhecida,
é o CARG. Que a gente usava direto lá no ambulatório de A oncologia. gente usa Exato. muito até Ficava hoje. aberto o CARG lá, a gente, vamos calcular o CARG. Exato, é Imprimia e isso. entrega. Não, entregava. Que tem várias variáveis que a gente já vê dentro da avaliação geriátrica, além das variáveis do tumor, né? Qual o tipo do tumor, qual o esquema que você vai usar, se é monodroga, se é polidroga. E aí ele dá um risco de toxicidade grau 3 a 5, né? Que são toxicidades mais importantes. E por que surgiu o CARG? Porque ele consegue identificar melhor toxicidade em relação àquela terapia, aquela sistematização do oncologista usual, que era pelo ECOG, pelo KPS. Então o CARG consegue... Era muito genericona, né? Isso. Exato. Genérica. Então um paciente que tem ECOG 0 e o ECOG 4, a gente não conseguia discriminar quem ia ter uma toxicidade mais importante ou não. E aí surgiu o Uma CARG. coisa importante é que assim, o trabalho, inclusive, original é 2011, né, o trabalho de Rúria, que eles usam como comparação o KPS. Exato. Né? E é muito interessante o gráfico, quem tiver interesse de ir atrás do trabalho, é liberado gratuito hoje em dia, ele mostra lá a curva de sobrevida usando o KPS e usando o score toxicidade de Rúria, né, que é o nomezinho do score toxicidade mesmo. E assim, é uma linha, é bem linear, o de Rúria, e o do KPS é totalmente aleatório. Então você vê que não tem uma correlação com toxicidade, o KPS, que é o Karnofsky, comparando com o score toxicidade de Rúria. Né? O grande ponto é que a gente fica muito ligado nesses efeitos colaterais, né? Se tem uma coisa que o idoso ele é susceptível a efeito colateral, eu digo assim, se está na bula, ele vai ter. De qualquer remédio. E isso acontece com os quimioterápicos de forma muito mais assintosa. E muitas vezes faz a gente pensar, poxa, isso vai valer a pena? Qual é meu objetivo? Foi até Maria estava falando há pouco tempo. O que é que eu quero fazendo essa quimioterapia? E o primeiro ponto é, será que esse paciente ele é elegível? Será que ele vai suportar? Será que as comorbidades que ele tem são o suficiente para ele aguentar isso ou elas são demais? E aí você estava falando 3 pontos, né? Então, a avaliação geriátrica global, a avaliação de toxicidade e a estimativa de vida livre de doença oncológica, que a gente usa pelo ePrognosis, que é um site americano. Anota aí, ePrognosis. Editor, bota esse link, viu? Esse todo mundo tem que ter. Esse tem que ter. Tá aqui eu embaixo, abro o ePrognosis, acho que toda tarde. Independente de paciente oncológico. Exato, porque ajuda você a ver o benefício de cada intervenção que você vai tomar para aquele paciente. Né? E o ePrognosis a gente quer tentar prever a sobrevida daquele paciente sem o câncer. Então a gente quer entender se o que vai ser mais determinante para a doença dele, para o câncer, para a sobrevida. Vai ser o câncer ou as comorbidades que ele já tem, ou a fragilidade, as vulnerabilidades que ele já tem. Então é para você pensar mais ou menos isso, né? Esse é um ponto importante, porque muitas vezes os residentes, quando a gente vai ensinar para usar, as pessoas ficam com dificuldade de entender por que na hora do ePrognosis, lá de você responder, porque o ePrognosis é como se fosse um reservatório, né, um local online que tem várias escalas, né? Exato. E aí dentro do ePrognosis você vai escolher a escala que você vai usar. Normalmente a escala mais validada para oncogeriatria é a escala de Lee-Schomberg, né? Aqui foi mais estudada, né? Se você bota que o paciente não está nos Estados Unidos, ele drena para Suemoto, né? Que é um estudo brasileiro. Mas a mais estudada é a Lee-Schomberg, acaba que a gente usa mais. E também tem um benefício, porque Lee-Schomberg eles fazem uma estimativa de mortalidade com tempo menor, 4, 10 e 14 anos, e uma estimativa de expectativa de vida, ele dá lá um númerozinho, né, que não é um número fixo, mas, por exemplo, ontem eu até estava mostrando na aula lá que a gente deu de prognóstico, um caso sucinto lá, um hipotético, que o prognóstico dele, a estimativa de sobrevida dava entre 5,2 e 7 anos, então mais ou menos isso. Então, se você sabe que, independente do câncer, quando você for alimentar lá, você não bota que ele tem câncer, você bota que ele não tem, mesmo que ele tenha. No final deu lá, que ele vai sobreviver em média 5 anos, baseado naquilo que você respondeu. Você sabe que a neoplasia que veio, a neoplasia de próstata de que não seja de alto risco, ela veio para mudar a vida desse paciente? Não veio. Ele já ia falecer das outras condições dele nos próximos 5 anos. E aí você vai poder ponderar o quão intenso você vai ser nesse tratamento oncológico. Ou seja, se a sobrevida dele é menor do que a sobrevida dele pela doença,
a sobrevida livre do câncer é menor do que a sobrevida pelo câncer, né, você deverá ser menos intensivo, Exato. menos agressivo nesse Exato. tratamento. Lembrando né? que é uma estimativa, Claro, não está escrito claro. na pedra, né? Exato. Agora, Isso é importante, uma coisa bem interessante é que a gente vai adentrar um pouquinho na AGA, no que é que a gente avalia na AGA, síndrome geriátrica, estudos, mas a literatura já mostra que ao aplicar uma AGA, uma avaliação geriátrica, isso muda desfecho, né? Então, Exato. se não muda claramente sobrevida, mas muda, por exemplo, tem estudos que mostram que muda risco de toxicidade, reduz rehospitalização, né? Então, melhora a qualidade de vida. Então, os estudos têm mostrado isso, né? Que decisões pautadas, fundamentadas numa avaliação geriátrica, muda a ocorrência desses desfechos. Né? Por isso que acho que recentemente, né, que a Associação Americana de Oncologia Clínica recomenda, né, já isso acho que desde 2018, se eu não me engano, recomenda que todo idoso portador de câncer deve ser submetido idealmente a uma AGA. A gente sabe que na prática isso ao redor do mundo é mais complexo, né, porque você não vai ter geriatra para todo mundo. Mas, e aí a gente pode falar depois de scores de triagem, mas assim, idealmente todos deveriam fazer uma AGA, né? E mudou também a diretriz da ASCO, que é legal a gente citar, que antes eles pediam para fazer a AGA só antes da quimioterapia, e agora ele abriu para qualquer terapia sistêmica. Então acho que isso importante. E, Mary, você estava falando aí de scores de triagem. A ASCO recomenda que todo idoso faça avaliação geriátrica. Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda não tem tanto geriatra para tantos pacientes idosos com câncer. Né? Sim. No cenário ideal seria isso. Mas no cenário não ideal. Né? Cenário que, por exemplo, o médico da atenção primária, que está ali com o idoso, ou o oncologista que está com o idoso com câncer, existem algumas ferramentas de triagem que você estava começando a dizer. Sim. Quais são as mais conhecidas, as mais validadas? Fala um pouquinho. Tem inúmeras, né, estudadas, mas assim, eu acho que a VES-13 foi uma que foi muito estudada, mas depois acaba que quando você vai botar lá no score, quase todo idoso fica vulnerável e não ajuda muito. E a que é mais utilizada é a G8, é a escala mais estudada, mais validada, e que na prática a gente vê que realmente funciona bem. Então, idealmente, como você falou, o oncologista, a gente tem o urologista lá no HC, até comentei outra vez numa aula com o Lucilo, que tem gente que está fazendo, independente de ser oncologista, MFC, enfim. E aí, quando o paciente passa depois de um determinado score lá do limite, que se eu não me engano é 14, né? Aí ele tem indicação de ser encaminhado para uma avaliação geriátrica ampla com o geriatra. Mas ali, pelo menos, ele vai fazer um filtro do idoso robusto, né? Então, assim, eu brinco que assim, o frágil é fácil, né? Então, assim, o idoso... O fragilíssimo está na cara, né? Esse primeiro, tá mais fácil. o estudante de medicina na primeira... Eu brinco que a minha atendente os lá, extremos ela são fáceis, né? O super robusto, o super frágil. O segurança vai dizer, né? Gente, tem condições não, né? Assim que eu vou fazer quimioterapia. Aí não tem condições de quimioterapia. Doutor, Vá com calma, né? Segura essa mãozinha aí. De onde eu trabalho. Aí ela já diz, essa aqui eu não vou nem marcar para vou marcar direto para os cuidados paliativos, doutora. Ela nem da área de saúde é. Mas, enfim, o G8 ele avalia apetite, avalia perda de peso, mobilidade, sintomas neuropsiquiátricos, vai avaliar IMC, polifarmácia, idade, ele olha a idade mesmo, e a própria autopercepção de saúde, né? Isso. Como você se sente? Exato. É isso aí. Ele foi validado da minha avaliação nutricional, por isso que tem vários aspectos nutricionais nele. Ele veio da MAN, foi? Exato. Daí, porque você veja, a idade é uma variável de 8, né? Então, não pode usar apenas a variável idade. Na verdade, a gente sabe que, assim, idade é importante. Mas não é a coisa mais importante, isoladamente, né? Mas claro que pesa, né? A gente não vai dizer que não. Então, tanto que às vezes chegam idosos de 90 anos e que, às vezes, aí a gente já vai para o extremo oposto, né? Às vezes acontece muito lá no HC, né? Aí chega às vezes um idoso, essa semana chegou 96 anos, parecia 80, super bem. Danou-se. Mas e o pessoal queria operar. Eu digo, peraí, gente, calma, vamos ver com calma. São 96 aninhos nas costas. Não é qualquer coisa, né? Então, mesmo funcional, a idade vai pesar, né? Então, a gente sabe que a resistência orgânica
reduz, claro, né? Mas não é o mais importante, né? Então sempre a idade vai estar presente nesses scores. E eu né? acho que Todos nessa vão zona estar. cinzenta vale a função máxima do geriatra, né? Que é tentar individualizar aquele tratamento baseado no que o paciente tem de valor, de preferência. Então, Sem dúvida. Isso. Então, aí entra nessa equação, eu sempre digo que existem essas variáveis todas, mas existe a variável do julgamento clínico exato. Sim, e do compartilhamento de decisões. sim. Exato. Da escuta, do entendimento dos valores do paciente, da família, né, e do compartilhamento de decisões. Sim, né? do entendimento deles, do que está acontecendo, do que é importante para eles. Quantas vezes a gente não acha que realmente aquele paciente toleraria um tratamento, mas para ele não é interessante sair do interior e ficar vindo todo dia para fazer uma radioterapia, Exato. né? Ou fazer uma quimioterapia e o cabelo cair. Né? Então, muitas vezes, mesmo que a gente explique, olhe, mas de fato vai mudar a história da sua doença, você fazer esse tratamento. E a gente acha que você tolera. Não, mas eu não quero. Né? E está lúcido e tudo mais. Por isso que é importante a gente colocar outros pontos além da sobrevida, né? Sim. Como desfecho, né? Isso é até uma alavanca para a gente criar estudos dentro da oncologia que levem em conta isso, funcionalidade, qualidade de vida, além da sobrevida, né? Então isso é importante a gente pensar em Nem incluir. tudo são anos de vida que importa, né? Exato. Então, desses 6 anos aí, se 4 anos forem em cima de uma cama, para muitos não vai valer a Não vai pena. valer a Ou 4 anos indo para o hospital, né? Fazer exame e Isso, tudo gastando mais. todo o tempo indo para o hospital. E os efeitos colaterais também, né? Porque a gente fala risco de efeito colateral, tá, em percentual, mas que tipo de efeito colateral, né? E aí, nessa hora, é importante a gente conversar com o oncologista para saber, dependendo da terapia, quais os males que aquela terapia pode causar. É uma neuropatia importante, né? Eu já tive paciente que deixou de andar praticamente, porque não conseguia andar por conta da neuropatia. E aí vem uma comunicação bem feita, né? O geriatra, o oncologista e o que faz oncogeriatria, então, tem que ter uma comunicação muito clara com o paciente, porque para tomada de decisão, certamente a gente precisa de boas informações. Sem boas informações, você não consegue decidir muito bem. Então, o paciente, para ele escolher, veja, às vezes a gente vai ter que compartilhar a decisão, a gente vai ter que dar uma opinião, ouvir a do paciente, e ele vai precisar de muita informação. Como é que vão ser esses próximos 4 anos? Usando quimioterapia ou não sei o quê, e talvez Indo todo mês para o hospital. todo mês, o que é que isso vai acontecer? E se eu não fizer isso, eu vou viver um ano como? Não é como é que vai ser esse um ano? Eu quero um ano... Eu vou sentir dor, eu não vou sentir quero um dor. ano com esse medo, essa agonia toda, ou 4, sabe? E isso precisa estar muito bem claro com o paciente. Daí a habilidade de comunicação ela tem que ser muito Eu acho que você treinada. descreveu um dos estratégias de comunicação que é o que eu mais gosto, que é o melhor e o pior cenário. Sim. É você trabalhar com o paciente no melhor cenário, o que vai acontecer, e no pior cenário, o que poderia acontecer. O melhor cenário com tratamento e o pior cenário com tratamento, né? Isso. O melhor cenário e o pior cenário também sem o tratamento que a gente está pensando. Então, ajuda o paciente a tentar saber o que vai ser o caminho melhor para ele, né? E assim, eu sei que quando a gente chega aqui, que o cara vai para o oncogeriatra encaminhado do oncologista, já foi comunicado que o paciente tem um câncer. Deus permita que ele tenha sido. Amém. Às vezes acontece de não ser, mas... Às vezes não. Mas supondo que já houve a comunicação, que a pessoa já está sabendo, foi decidido, falou com a família, e aí a gente decidiu, show de bola, agora vamos partir para planos, né? Planejamentos. E aí é importante, veja só, eu estava vendo, até revisando, até para a gente ter essa discussão aqui, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação geriátrica ampla, eu digo que a avaliação geriátrica ampla é um VAR do idoso, né? A gente vê fazer um VAR do idoso, analisar sobre vários ângulos ali, várias dimensões. E nessa AGA, a gente muitas vezes identifica, através da AGA, alguns problemas que não estavam, não tinham emergido, né? Como é que é? O iceberg ali estava... todo geriatra, adoro... Todo geriatra é ele. Todo geriatra, Daniel Gomes. Mas veja, e aí, vejam que interessante, né? Quando a gente cascavilha e identifica algumas síndromes geriátricas, essas síndromes geriátricas podem claramente impactar no tratamento oncológico. Sim. Por exemplo, eu vi que idoso que vem com quedas nos últimos meses, isso aumenta o risco de quimiotoxicidade, de toxicidade pela QT em 3 a 5 vezes. Isso. Veja Exatamente. só, o idoso que cai aumenta em Foi uma o risco variável 3 a 5 vezes. independente de É uma risco. variável independente, né?
Outro, o paciente que tem um comprometimento cognitivo, isso vai afetar o entendimento dele da doença, Sim. como ele vai aderir ao Adesão ao tratamento, né? Se ele vai consentir, se ele vai conseguir gerir os efeitos colaterais. Né? Então, isso é muito importante. Muito Isso é importante. Um ponto importante é que assim, a AGA ela é extensa, né? Então, assim, às vezes a consulta da oncogeriatria é uma consulta longa, né? E aí, por quê? Você vai tanto fazer a avaliação geriátrica, como você vai ter que falar sobre nuances do tratamento. Muitas vezes a gente tem que conversar com o oncologista, ver o que é que aquele tratamento ali potencial poderia causar de mal para poder avaliar se é factível para esse paciente. E aí, claro que a gente não vai precisar necessariamente fazer uma AGA completa, né? Seria o ideal, mas assim, a própria ASCO e mais recentemente aqui o manual de recomendações da gente, aqui da SBGG, viu gente, que saiu esse ano de oncogeriatria. O detalhe na imagem, quem está assistindo detalhe com na imagem. Reforçam que tem alguns domínios mínimos que tem que ser feitos. Né? Então, assim, se você não puder fazer... Porque quando a gente pensa em AGA, até a ápiga da família, todos os irmãos, Vai todos, tudo, né? né? Vai tudo. Mas aí, Em nome de Jesus. vamos pensar, exato, vamos pensar no que é mais importante, né? E aí eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Avaliação nutricional, extremamente importante. E, às vezes, pode ser só peso e altura mesmo, né? O IMC. Mas, claro, se você tiver uma nutricionista no seu ambulatório, você vai ver para pedir fazer a mão. E o histórico de perda de peso também, o histórico né, de perda de sempre. peso nos últimos E apetite, meses. né? E apetite, né? Mas isso é o mínimo, né? Aí, então, avaliação nutricional, avaliação cognitiva, avaliação de humor, né? Capacidade funcional, claro, né? Que eu digo É o funcionalidade principal, é né, mais né? importante do que a O idade. principal termômetro. Funcionalidade sempre está em todos os scores, né? Em todas as nossas A pontuações. ASCO diz até que qualquer perda funcional já é para você pensar em otimizar essa terapia, né? Qualquer Reduzir perda dose, funcional. qualquer perda funcional. Uhum. O que mais? Me ajuda, Lucília. Funcionalidade, Funcionalidade, cognição, humor, nutrição, nutrição, quedas, Daniel já quedas. falou, comorbidades, índice de comorbidades, né, extremamente importante, e suporte Chalson. social, né? déficits Suporte sensoriais, Suporte social, déficits sensoriais, isso. Deve sensorial é muito importante. Muito importante. e performance física também, que a gente esqueceu de falar. Performance Que é física, super importante, verdade. né? Você vê força e Isso. velocidade de marcha de forma E objetiva. aí, às vezes, assim, o paciente já vai vindo ali na recepção para o seu Já ambulatório, dá. você já está avaliando. Tudo né? avaliado. Ele se Tudo senta, você pode se avaliado. levantar. Exato. Pela velocidade de marcha, você olha, químio não. Isso Então, aqui, aí toma a esse outro gente- comprimidozinho que é imunoterapia, talvez. Eu acho que a Tem avaliação social nem está na ASCO, para falar a verdade, mas Acho a que gente tá, Maria. está, acho que na atualização última Isso, entrou, é. não foi? Mas a gente vê muito, principalmente em contexto SUS, né, minha gente? Como é importante. Se o paciente, às vezes, não tem um suporte social, não tem quem Não vai pra cuide, frente. quem Não move, vai dar. vai dar errado. Vai dar errado. Ele vai ter efeito colateral, ninguém vai ver, ninguém vai cuidar. E às vezes é aquele paciente que está vivendo naquela fragilidade do suporte social meio que na corda bamba, Sim. tem alguma piora pelo tratamento e você não tem nem o que Perde fazer com ali, ele. Eu lembro que tem uma paciente minha que ficou internada no hospital particular depois de uma cirurgia grande, oncológica, porque não conseguia voltar para casa, não reabilitou, não tinha nenhum suporte familiar. Não A tem como ser casa cuidada, ela né? era acumuladora antes, o pessoal da cirurgia não conseguiu nem acessar esse suporte, e aí ela ficou presa no hospital, sem É fogo, né? até o Pois câncer é. evoluir e ela ia falecer. Então passou mais de 6 meses internada. Pois Olha é. só. E às vezes, teoricamente, na primeira avaliação, é um paciente elegível para um tratamento, Isso. né, que toleraria, mas tudo, a cascata que vem depois, né, você tem que se preparar, né, a gente tem que vislumbrar isso. E talvez se no tivesse passado com a futuro. geriatria, se tivesse feito isso, a gente tinha até organizado esse suporte antes do... Antes, exato. Eu acho que nessa avaliação aí, né, avaliando todos esses aspectos aí, a gente identificar quem é o idoso com síndrome de fragilidade, Uhum. qual não é, né, e qual o grau de fragilidade que esse idoso está se apresentando. Exato. Isso vai fazer Exatamente. total diferença. Para tratar câncer, hoje, até desde que mundo é mundo, a gente tem cirurgia, arranca fora, é uma opção. A gente queima ele, é outra opção, que a gente também está destruindo ele. Então, radioterapia. Radioterapia. A outra opção que a gente tem é quimioterapia com citotoxicidade, que você mata tudo, inclusive o câncer. Exato. E agora, de alguns 10 anos para cá, sei lá, você tem, acho que mais tempo do que isso, você tem imunoterapia, que é a terapia do sistema imunológico. Exato. Né? Que o sistema imune ele passa a ser mais atuante, mais eficaz, e ele vai destruir alguns tumores, e existe até a história de que talvez isso seja a cura do câncer em algum momento. E terapia Não, alvo. e a terapia também, alvo, né? faltou E a terapia alvo ainda existe, ainda tem a terapia alvo. Inclusive, a gente gravou um podcast sobre imunoterapia no idoso, ficou Ficou top demais. Foi legal. Ficou muito bom.
E aí, então, o que acontece? Tendo todos esse arsenal, a gente vai escolher o que é para cada um. A imunoterapia ela vem como uma opção que é muito menos danosa, na maioria das vezes. É claro que você pode ter efeitos de autoimunidade quando você usa ela, mas é aparentemente muito mais bem tolerado, com uma resposta muito boa. E em algum momento vocês colocam lá no laudo que vocês vão emitir para o oncologista, esse paciente químio não, mas se você tiver uma imunoterapia, Pois talvez então seja na uma prática, vocês que trabalham ou trabalharam em ambulatório de oncogeriatria, você está lá com o oncologista do teu lado. Eu tenho essa Mas sorte. Tira a cisplatina. Mas Tu vai dizer supondo que você não esteja lá, qual que é, em linhas gerais, o modelo lá? Como é que você faz o teu relatório lá, a tua avaliação? Você vai dar o feedback para o colega oncologista, né? Como que você escreve lá a mensagem ou escreve lá a cartinha para o colega? Quais são os pontos que vocês não deixam de colocar nessa resposta para o oncologista? Quero ver isso de vocês. Começa, Fábio, melhor. Não, tanto faz. Na verdade, assim, como você falou, no HC eu tenho uma sorte de ter um oncologista do meu lado, né? Então a gente já discute ali, já entra meio com a ideia... Já sai pronto, A ideia montada, claro, para conversar com o paciente e a família e ver o que é o valor dele. Eu acho que cabe destacar isso, Maria, que é um modelo que é muito raro no mundo inteiro, né? Então isso realmente no mesmo lugar tem um onco. Tem um onco que e um não geriatra. É o dia a dia da maioria das pessoas. Não é, nem no Brasil, nem fora. Muito oncogeriatria, né? Mas aí, na prática, vamos dizer, consultório ou nesses outros serviços que não tem oncologista junto, colado, né? Se o oncologista já tiver encaminhado para a gente, né, dizendo mais ou menos a ideia dele de tratamento, a gente já consegue ter uma noção ali de qual é seria mais ou menos a toxicidade que a gente estaria enfrentando e o que é que a gente acha que é risco ou não. Se não, e a gente pode pesquisar rapidamente e ter uma ideia, tem alguns que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que seria proposto, né? A gente vai fazer uma descrição clínica, né, da anamnese, a capacidade funcional do paciente, esses domínios que a gente falou da AGA, né, é importante serem descritos de maneira sucinta, né? E nossa impressão clínica, né, final, né, que seria os scores, né, então assim, a avaliação clínica funcional desses índices da AGA, os scores mais importantes, então, por exemplo, a gente estimado que diante de tudo isso que eu falei aqui, a estimativa de sobrevida pelo e-prognose, score, Lichtenberg é tanto, expectativa de vida em 4 anos tanto, 10 anos tanto, expectativa de vida em tantos anos, risco de toxicidade por químio, se for uma químio, de tanto, porque o índice de toxicidade RURI, ele fala para monoterapia, monoquímio, poliquímio, dose padrão e dose reduzida. Se é um tratamento adjuvante com intenção curativa, não faz sentido fazer dose reduzida. Então, nem adianta eu calcular. Então, eu vou dizer, dose tal. Se for uma quimio paliativa, sim, aí eu posso reduzir dose, né, que não tem problema. Então, eu boto lá tantos... impressão final. Impressão do paciente frágil, devido isso, aquilo, outro, portanto, alto risco de complicações com esse tratamento, o tratamento classicamente indicado para esse tipo de neoplasia. Ou paciente robusto, impressão de tolerância, ou, a grande maioria, paciente que tem algumas condições geriátricas e que precisam ser otimizadas, acompanhar junto com o fisioterapeuta, acompanhar junto com nutrição, precisa melhorar isso, melhorar aquilo outro, para a gente pensar no tratamento. Às vezes até você é um paciente que você claramente vê indicação de uma reabilitação. Sim. Aí existe a pré-habilitação, a pré-habilitação, o conceito de pré-habilitação. Eu lanço mão de uma ferramenta que chegou ao Brasil em 1883, que foi o telefone. Eu ligo para o oncologista, bicho, o que é que tu tá querendo fazer aqui? Qual é a tua ideia? Vamos discutir aqui só. Ele tá meio, assim, tem algumas coisas para a gente compensar. Vamos pensar aí, de repente não dá para a gente fazer outra opção? Sim, será que... Sim. Então, esse é o melhor, mas nem sempre as pessoas estão disponíveis naquele momento, né? Mas eu acho que é essencial. Se você não... não chegou para todos, né? Mas se você não... Se você não conversar, você não consegue alinhar o que é melhor para o paciente, porque... O papel não consegue transmitir todas as nuances, né? Exato. E aí, a pré-habilitação, como o Daniel começou a falar, eu acho que talvez tenha um papel essencial, né? Que viabilize, inclusive, a coisa acontecer. Vamos começar a fazer aqui a fisioterapia, vamos entrar na academia, vamos melhorar essa nutrição, bota um óculos, coloca o aparelho auditivo e vamos embora para a quimioterapia. Compra um cachorro,
Diz que ter um cachorro é melhor, né? Você já ouviu falar? É porque... Organiza a família. Um Alexa, pelo menos. É. O isolamento social. Compra um cachorro, porque aí um cachorro você tem que passear para ele fazer xixi, aí você caminha, pelo menos isso. Mas é sério, teve um trabalho que mostrou isso. Quem tinha um cachorro... Eu ainda estou no processo de convencimento dos meus pais a aceitarem eu comprar um cachorro para eles. É mesmo? Já vem há um ano falando. Meus pais têm 2, estão querendo se livrar. Faz uma migração. Porque não sem poder viajar, então é horrível. Mas eu gosto da bichinha. A gente até falou nela, é a área, né? Que é o mesmo efeito colateral do Dona Nemab. Tem que mudar o nome. Mas foi pelo Game of Thrones, né? Mas foi pelo Game of Thrones. Depois chegou a área de Dona Nemab, tá no outro podcast, então você escuta. Mas aí justo, aí essa pré-habilitação é isso, né? Eu falei muito já, fala assim, dessa Eu acho que até que a AGA não deve ser vista só como uma ferramenta de estimar risco, né? São gatilhos para a gente poder intervir. Eu acho que o principal é isso. Tanto é que os grandes trabalhos, os grandes trials que mostraram que a oncogeriatria, que a abordagem oncogeriátrica melhora desfechos, a AGA foi só um início para eles apontarem intervenções nutricionais, físio, teórico, serviço social, enfim, tudo isso. E há muitas tabelas também que ajudam na tomada de decisão, né? Há muito mais entre o céu e a terra do que ECOG e Karnofsky só, né? E PPS. Outra coisa bem interessante, que quem faz a oncogeriatria precisa estar bem atento, são os efeitos colaterais mais comuns, né? Sim. Por exemplo, você tem que saber que aquele quimioterápico costuma dar muita neuropatia. Sim. Será que, se essa paciente minha evoluir com neuropatia, será que quão importante isso vai ser impacto na qualidade de vida dela, né? Sim. Ela que mora só, ela ficar com alteração de propriocepção em casa, que tem maior... Se ela já é sarcopênica, que já vinha tendo queda, se ela tiver uma neuropatia por essa quimio, aquilo ali vai ser muito impactante para essa minha paciente, né? Então, é importante a gente também ter uma noção dos efeitos colaterais. E hoje, com IA, a gente consegue ter isso mais facilmente, né? Isso. E outro ponto que eu vejo muito importante também é a gente atentar para a interação medicamentosa, né? Interação quimioterápica e medicações, e interação medicamento, quimioterapia, doença, né? Então, por exemplo, o paciente já é cardiopata, já tem um IC. Você vai fazer uma droga que tem uma possibilidade grande de cardiotoxicidade, então você também tem que estar muito atento a isso. Ficar de olho, né? Isso. Hoje em dia existem a gente diz que são as sub da oncologia, né? A oncogeriatria é uma delas, mas tem cardio-oncologia, endócrino-oncologia, né? A gente... pessoas que se especializam, tem uma endócrino-onco, endócrino-onco, tem lá na HC. Eita, sabia não. Porque tem muita terapia endócrina, né? Exato. Cada um com o seu ambulatório, Cada vez mais. Ainda mais com imunoterapia agora, né? Exato. As complicações são muito de ites, né? A esteroidite. Tireoidite. Enfim. Então, cardio-oncogere, né? Vai já pensou? Não, é demais, né? Não, mas aí justo. Aí o cardio, por exemplo, o cardio-oncologista, ele vai estar ali atento, saber exatamente quais são. Essa eu não tinha ouvido. Seria. Lá no HC Paula tem, Araruna. o Paulo Araruna faz cardio-onco. Né? E aí tem um ambulatório só disso. E aí os pacientes já são triados, aqueles que vão fazer tratamentos que são mais cardiotóxicos já vão para ela no fluxo facilitado lá, antes do início, aí durante tem toda uma... doxorubicina é a mais conhecida, né? Para fazer todo esse segmento. Às vezes não é só miocardite, às vezes é risco maior de evento coronariano mesmo, né? Então tem vários... E às vezes até pelo volume, né? Descompensa pelo volume da químio, né? Exato. Mas eu acho que assim, isso que o Lucílio falou no início, né? Que é o tripé, mais ou menos, né? Então, a AGA, avaliação de toxicidade e estimativa de sobrevida independente do câncer e juntando tudo o valor do paciente, né? Acho que juntando no final das contas. Essa variável jamais pode estar fora da equação da tomada de decisão, né? O valor, os desejos do paciente. Então, no extremo, como eu disse, é mais fácil de decidir, né? No muito robusto e no muito frágil, mas esse aqui da zona cinzenta, aqui tem que ter compartilhamento de decisão. Exato. E é o dia a dia da gente, é o dia a dia. Eu acho que E é por isso que essas escalas são importantes, né? Então, se a gente... Mas nenhuma escala substitui julgamento clínico, né? Acho que é um recado aí... Ainda assim, é importante para você objetivar o que é subjetivo. E ajuda, né? acho que na comunicação também. Sim. Quando você diz para o oncologista que o grau, que a chance de quimiotoxicidade grave é tantos %, é mais fácil do que você dizer, ele é frágil e ele tem alta chance de quimiotoxicidade. Mas tem uma turminha aí da ONU que gosta de fazer um negocinho a mais, né? Vamos aqui, Com certeza. Com certeza. Vamos aqui passar uma QTzinha que vai ser, né? Que aumenta em 1% ali. É danado, porque assim, existe uma
pressão grande, né? Óbvio, tem muitos tratamentos, graças a Deus, né? Hoje em dia tem muito tratamento que muda realmente, mudou a história de muitas neoplasias, né? E aí acaba que existe uma força, assim, muito grande de, assim, se a gente tratar, o paciente tem uma chance de melhorar. Mas aí quando você vai nos números para uma pessoa que já está ali numa fase mais avançada de vida, né? Às vezes sei lá, 5% em 10 anos. Aí a pessoa, poxa, mas ele nem ia viver 10 anos, né? Então, assim, quando a gente conhece isso, né? E como tu falasse, eu acho que o mais importante é a comunicação. Eu tenho o costume, assim, no consultório, que eu tô só, né? Claro. Eu já tenho um WhatsApp web ali aberto. Quem é esse oncologista aí? Fulano e tal. Aí eu já pego, se eu já tiver o telefone, né? Aí eu já... Oi, já boto oi ali pra pessoa no meio da consulta. Te liga aí que eu tô aqui, seu João. Estou aqui com o seu fulano. Aí eu faço a mesma coisa. Oi, tô aqui, tudo bem, tô aqui com o seu preparar fulano. Já ele ficar... Já eu falo contigo. Durante aquela 1 hora de consulta, não é possível que ele não vai olhar o celular e não vai ver. E aí, às vezes, ele, eita, te ligo já, mas aí já tá feita a ponte, né? O WhatsApp na web, às vezes eu desligo para não tirar minha atenção ali da consulta. Mas que eu deixo o Open Evidence, Sim, o Up to Date e o Chat GPT aberto, né? Eu tenho deixado. Sim, não, eu deixo todos eles também. E aí eu Engatilhados. já mando oi ali, porque depois você vai ver outro paciente, já entra na Se roda você não, viva. e você consegue discutir melhor quando tá fresquinho na sua Sim, cabeça, claro, né? com certeza. Eu tenho 7.069 contatos no meu celular. Minha nossa senhora. Eu anoto o telefone de todo mundo. Falou comigo, eu vou anotar. Então eu tenho o telefone de todas as pessoas no meu celular. Vou precisar de meu pessoal sério. Pode perguntar. Exatamente. 7.069 pessoas Minha registradas nossa no meu senhora. celular. Não, Isso é um mas superpoder do geriatra. Aí eu sempre digo que Comunicação. o geriatra que não Grandel, tem... lembra que eu disse? O geriatra que não tem um oncologista, a sorte de ter um oncologista ao mesmo tempo, ele tem que ter um oncologista para chamar de seu, né? Sim. Eu digo que tem que ter um amigo oncologista para você recorrer. Discutir, né? Discutir. É uma especialidade muito parceira, né? Assim, a gente está sempre trocando figurinhas, trocando ideias, e é isso. O paciente se beneficia disso, Claro, né? com A gente certeza. chegar ali a um consenso junto com o paciente. Já aconteceu várias vezes, eu acho, comigo, com vocês também, de a gente fazer reunião agora, né, em era de Meet, Zoom. A gente faz reunião, eu, o oncologista, a família, o paciente, quando pode, né? Eu tenho uma história maravilhosa, eu tenho um paciente de 90 e tantos anos e ele tinha um câncer de bexiga, tinha uma insuficiência cardíaca, doença renal crônica, obesidade, todas as comorbidades juntas ali que ele juntou ao longo da vida. Era grande tabagista. Meu Deus, como ele chegou nessa idade, né? Não, Essa é a grande já pergunta. tinha infartado várias vezes, algo maravilhoso. Atendi ontem 96 anos, fumante Fumante. desde a adolescência. Aí, não, vê, Ativo ainda. aí 90 anos ele tinha, né, 89, quase 90. Aí tinha tido câncer de bexiga, tava fazendo lá os negócios de bexiga, aí tava praticamente resolvido. Aí apareceu o nódulo de pulmão. Enquanto tava com o nódulo de pulmão, vamos pesquisar de onde veio esse negócio, não sei o quê, acharam alguma coisa lá no pâncreas, eu pedi um PET, veio o PET, acendeu tudo. Aí eu disse, eita, se agora, como é que a gente faz, não sei o quê e tal, vamos cuidar, não vamos cuidar. E aí ele foi piorando, aquela coisa, internou uma vez, internou outra, a família meio que em dúvida, com muito questionamento, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião familiar. Vamos chamar todos os filhos, ele tinha filhos parados por todo canto, tinha uns 5, e vamos botar um oncologista, o cardiologista dele, e ele disse, a gente tem um médico da família que ele é mais antigo, mas é maravilhoso, é um médico bem conhecido aqui em Recife, e sem muita papa na língua, sabe? E era amigo da família. E aí a gente entrou na consulta, foi bem engraçado a consulta. Esse médico, ele estava deitado numa rede. Deitado numa rede, só aparecia do nariz para cima. E ele começou na rede, aí ele disse, ô minha gente, vocês estão conversando o que aqui, hein? Vocês estão querendo fazer quimioterapia e seu fulano? Vocês estão conversando água? Foi a abordagem dele, mas a família ficou, minha gente, tão grata. Deu tão certo que eles disseram, não, vamos cuidar do papai para ele não sentir nenhum desconforto. Foi tipo uma puxada para a realidade. Foi. Né? Mas olha, essa abordagem, essa comunicação aí foi bem interessante. Agora o cara tem que ter 85 anos para fazer isso e tem que ser muito famoso. Sim. Foi o caso. Mas você sabe que... Tem que ter um vínculo que... Mas você da sabe que vida você toda. puxou uma coisa aqui que é interessante. Às vezes, quando o médico está acompanhando o paciente há muito tempo,
ele tende a prognosticar mal o paciente. Bem lembrado. Né? Bem lembrado. A gente é muito otimista. Isso A aqui, gente ó, tende a ser mais otimista. A gente é E aí quando vem uma visão de fora e diz, opa, ó, É. Presta cai na atenção, realidade, rapaz, tá vendo não que seu fulano não tem condição. Vocês vão Seu pra fulano onde, é- rapaz? Total. Aí é porque você acompanhou o paciente já há muito tempo, você viu o paciente chegando no seu consultório há 4 anos atrás, já era né? É. Ele foi declinando, Exato. ele venceu, Exato, ele passou exato. pela jornada, Exato. já venceu vários obstáculos, já caiu com outros. É. E aí agora ele. Só que aí às vezes a gente não. Quanto maior o vínculo afetivo, mais difícil é de Mais você difícil fazer é, então você prognosticar. prognostica mal, você erra mais. É. Né? O prognóstico tem isso Exato. aí também. Por isso que o colega Foi bem assertivo lá. na rede, ele foi direto ao Mas ponto. médicos mais idosos também tendem a prognosticar melhor. Tem isso. Tem isso. Vamos Quanto lá. mais, Acúmulo mais de experiência. experiência. Mas foi é engraçado ele verdade. na rede, só aparecer do nariz pra cima assim. Eu sou minha gente, vocês estão querendo fazer o quê? Mas uma coisa legal é que, assim, com essas terapias novas também é mais desafiador para a gente, né? Exato. Para avaliar. Porque, assim, como com químio, a gente já tem um conhecimento mais vasto, né? Dos principais efeitos colaterais. Até a própria radioterapia, hormonioterapia, que às vezes as pessoas pensam que não é nada, mas que pode ser o pontapé para uma queda, né? Literalmente. Terapia de privação androgênica No idoso já é não é sarcopenia. inócua, né? Exato. Não, de jeito nenhum. É. Osteosarcopenia importante, Exatamente. queda importante da libido, Exato. disfunção Desfe- metabólica, evento cardiovascular. Exatamente. Então, Então, às vezes, é um empurrãozinho que faltava para o paciente piorar, né? Mas isso tudo a gente já conhece há muitos anos, né? Só Mas a que imunoterapia- essa imunoterapia e terapia-alvo é algo que nem os oncologistas ainda entendem bem, como é que se comporta, né? E muito menos os idosos, né? Exato. eu tenho uma Então, a paciente gente tem que estar muito idosa junto, né? Para poder que acompanhar. teve um diagnóstico de um câncer de pulmão em 2017. Eu não esperava que ela fosse viver 1 ano. Ela está até hoje. É. E A gente está com uma paciente internada agora no hospital, que é uma idosa com câncer de pulmão desde a pandemia. E estava fazendo terapia-alvo e agora evoluiu com insuficiência cardíaca, que a gente não sabe nem o que foi, mas aparentemente é relacionado à terapia-alvo. Sim, Então, aí às vezes a doença, a neoplasia vira uma doença crônica, e aí é uma outra coisa, maneja as toxicidades, né? Exato. Maneja as toxicidades tanto na fase aguda como no dia a dia. Claro, o paciente é nosso, a gente vai manejar também, mas o oncologista está bem habituado, mas os manejos de toxicidades crônicas, né? Que é doenças cardiovasculares, as Exato. inflamações, enfim, que a gente está aí aprendendo enquanto o carro anda, né? E todo mundo aprendendo junto. E Resumindo, aí, é muito massa a oncogeriatria. A gente precisa ter muita atenção nas nossas decisões quando a gente vai vendo o paciente. É bom a gente ter o olhar clínico, mas se a gente puder também associar com escalas e objetivar e trazer essa visão como o CARG, o G8, vai trazer vai fundamentar fundamentar mais melhor as nossas a tomada de decisões. decisão. E a avaliação geriátrica ampla, como a gente sabia, é a mãe de tudo e que manda e desmanda, bota e tira. Exato. Maravilha. Pessoal, muitíssimo obrigado, A gente que né, agradece. Obrigada por esse também. papo fantástico aqui. A gente, mais uma vez, sempre aprendendo com o Mary, dessa vez com o Lucilo Obrigado. também. Você, se gostou desse episódio, não deixa de compartilhar aí para outras pessoas também poderem aproveitar esse conhecimento que foi trocado aqui, tá bom? E lembra você de assinar o Geri Updates, nossa plataforma de atualização contínua de geriatria, né, para você ficar antenado em tudo que está saindo aí na geriatria. Combinado? Show de É bola. isso, por hoje é só. Grande Tchau, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais, pessoal.